Ora, muito bom dia. Continuamos em Marcos, como é sabido, e hoje a nossa pregação tem por título Muito Tento com o Fermento. Já agora, já que às vezes as palavras que eu uso em português levantam algumas questões aqui, sabem todos o que é tento? Ou não? Cuidado? Então, pronto, é esse o significado, é essa a ideia. Muito cuidado, muito tento com o fermento. E antes de avançar propriamente no texto de hoje, eu não sei, o Samuel tem referido, ele tem calhado os textos sobre demónios, a mim tem-me calhado sobre pão e sobre comida. Tem algum, pronto, há um padrão. Mas o Samuel não vai levar a mal, que eu estou mais satisfeito com aquilo que me tem calhado. Tirando brincadeiras e falando de comida, eu pedi ao Ricardo que pusesse aqui uma imagem. Acho que dá para perceber. O que é que acham que é isto? Quem sabe, eu já falei qualquer coisa de nos jovens, o Ricardo também sabe. Quem é que me diz que prato é este? Eu estava com medo que não dissessem a resposta que eu queria. Lasanha, porquê? Mas porquê que acham? O que é que vos leva a pensar que é uma lasanha? Ali, não veem nada para baixo, veem só o queijo, certo? Nós podemos dizer que Marcos, o livro de Marcos, é uma lasanha. É uma comparação um bocadinho estranha, mas é para nós. É uma ilustração que, obviamente, não vou desenvolver muito, senão isso ia levar-nos, podia às vezes criar mais confusão, mas nós podemos ver que o Marcos é assim como uma lasanha. Porquê? Marcos diz logo no início: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou, como nós pusemos, o servo é o Filho de Deus. É a lasanha. É o tudo. É o conjunto. É o prato em si. Mas depois, ao longo do livro, nós vamos notando algumas coisas. Por exemplo, a autoridade de Jesus, quem reconhece ou não reconhece essa autoridade, a preparação dos discípulos, o pão, o significado do pão. Ou seja, podemos dizer, os vários fios narrativos, as várias ideias que estão presentes ao longo do livro, que nós podemos dizer que na lasanha são o quê? As camadas. São as camadas que Marcos vai pondo, às vezes pondo. Por isso é que há repetições, às vezes, de vários textos sobre demónios, há várias curas. E Marcos vai pondo camada sobre camada para, no final, ter o prato completo. E, nesse sentido, obviamente, as ilustrações tinham sempre questões a ser levantadas. É só para transmitir uma ideia. Nesse sentido, o que é que vocês acham que no Evangelho de Marcos e no ministério de Jesus seria o queijo? Quem é que quer arriscar? O que é que seria o queijo? Aquilo que é mais visível, que indica o que é que está no conjunto, mas não é o mais importante daquele prato. O que é que vocês acham que seria? No Evangelho e no ministério de Jesus? Ninguém? Isto é um bocadinho difícil, por isso que se errarem, ninguém... Nós podemos dizer... Arrisca. Tu estavas com vontade de arriscar. Os milagres. Boa, ainda bem que arriscaste. Os milagres, os sinais, são o queijo. Não é o ingrediente, não são os milagres em si o mais importante. Eles fazem parte, mas estão ali mais para indicar tudo o resto. Assim como nós identificamos uma lasanha pela parte de cima, poderíamos pensar noutros pratos, mas o que nos surge logo é a lasanha. Os sinais serviram a este propósito também, de demonstrar quem era Jesus, de indicar o todo. Então, fechando aqui, não fechando completamente, mas ainda falta um ponto importante. Se a lasanha é o prato... Ricardo, podes então pôr o... O que é que vocês acham que é este bocado? Se o Evangelho é a lasanha, o que é que será este bocadinho? Podem arriscar, às vezes compensa. Ninguém? Pronto, para não ocuparmos demasiado tempo, este bocadinho é o que se passa hoje, o que se passa cada domingo. É uma porção do prato, mas no que nós tentamos, e isto deve ser possivelmente por isso é que nós também, a ideia de pregar livros da Bíblia,
expositivamente e sequencialmente, é isto, é nós, domingo após domingo, tiramos um bocadinho, mas tentamos sempre manter as camadas. Não é, a ideia da lasanha não é... O que geralmente o que tem por tendência a acontecer quando são mensagens que têm o seu lugar, mas são mensagens não sequenciais como nós temos feito no livro de Marcos e noutros. O que é que acontece? É muito difícil sair um bocado assim direitinho, em que nós podemos ver as camadas e perceber que aquilo faz parte de um bolo, de um prato completo. Sai uma coisa que seria assim, aquela que às vezes o Isaac faz quando come lasanha, né, que aquilo já não se distingue onde é que está a massa, onde é que está a carne. Então, este pedaço seria a pregação, e eu espero que seja a pregação de hoje, em que estão presentes elementos que estão ao longo do livro, mas obviamente não é o livro todo, é uma porção. Mas quanto mais nós entendermos o seu lugar no livro, no prato todo, melhor, e mais alimentados também seremos. Então, podemos acabar com a lasanha por hoje, embora vamos continuar na área da alimentação. Mas antes de entrar no texto ainda propriamente, podes pôr, Ricardo, já que estava aqui a projetar, vou aproveitar para só para nos ajudar, porque hoje nós vamos ver Jesus andar de um lado para o outro no lago. Isto não é o mais importante, mas pode ajudar só para visualizar. Ali não interessa tanto os circuitos em si, mas Jesus, lembram-se, Samuel pregou sobre isso, Jesus foi até aos territórios de Tiro e Sidom, que fica lá em cima. O ministério de Jesus, a maior parte, passou-se ali na Galileia, e o mar da Galileia, que é este aqui, tem um lugar central, e Marcos particularmente. Jesus foi até lá acima, aos territórios de Tiro e Sidom. Houve aquele encontro com a mulher sirofenícia, que é importante também para o texto de hoje. Então, Jesus depois voltou para as imediações do lago, do mar da Galileia, mas ele não veio para a Galileia propriamente. Ele veio por o outro lado, eventualmente pode ter passado, mas sabemos que a seguir o Samuel vai pregar, Jesus voltou a Cesareia de Filipe, mas ele agora veio até aqui à margem do mar da Galileia, mas veio por território gentílico. Ele não foi para território, para terras com a maior parte de habitantes judeus. Ele foi para os limites de Decápolis, é o que diz o nosso texto, que é aqui embaixo, algures por aqui. Foi para onde ele foi e onde ele realizou o milagre anterior, a cura do surdo e gago, que nós vimos na semana passada com o tal desvio que o Berto falou na semana passada, que não era o caminho mais esperado. E então ele realizou aqui deste lado do mar, nesta porção que é importante para o texto de hoje, era um território não maioritariamente judaico, mas gentílico. Fiquem com esta ideia quando nós andarmos de um lado para o outro do mar aqui. É este o mapa que nós podemos ter em mente. Com esta introdução, e espero que ajude, vamos ao texto. Vamos ler o nosso texto, então, que está em Marcos, capítulo 8. E ainda, enquanto abrem, que ainda mais um ponto até que podemos falar antes de ler, que é importante também. Este texto está num bloco maior que nós podemos dizer que começa no banquete de Herodes. Marcos está a usar o tema da comida e a pôr... Isso aconteceu com a vida de Jesus, mas Marcos organiza de maneira a juntar esta ideia. Começa com o banquete de Herodes, quando ele manda matar João Batista. Depois, Jesus multiplica o pão, um banquete completamente diferente. Depois, nós com o Timóteo vimos que os fariseus, em vez de comer do pão que estava à frente deles, que era de Jesus, eles estavam preocupados com as mãos, se estavam lavadas, se não estavam lavadas, com a tradição. Depois, com Samuel, nós vimos que ainda os fariseus estavam a olhar para as mãos a pensar se sabiam de lavar, como é que devia ser, e já a mulher cananeia comia das migalhas, como nós vimos. Ela não estava importada com isso, ela queria comer do pão, nem que fosse migalhas. E então chegamos
E depois tem mais alguns pormenores aqui, mas depois chegamos aqui à segunda multiplicação dos pães. Ou seja, a comida, o pão, está ali presente. Marcos está-nos a tentar comunicar alguma coisa, a direcionar-nos para um ponto específico. E então nós chegamos aqui à segunda multiplicação dos pães. Então vamos ler. Do versículo 1, o nosso texto é do versículo 1 até o versículo 21. E diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias que estão comigo, e não têm que comer. E se os deixarem ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão, aqui, no deserto? E perguntou-lhes: quantos peixes tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para que o pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco, com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não consideraste nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: como não entendeis ainda? Nós juntámos este texto, podia facilmente ser pregado de 3 vezes, por exemplo. Claro, nós quando preparamos, como a riqueza é tanta, nós muitas vezes pensamos: isto se calhar tinha sido melhor dividir. Porque tem muita coisa. E claro, hoje, como o texto é este, há muitos pormenores também vão ficar de fora. Nós podíamos pregar a segunda multiplicação dos pães e ver, por exemplo, a diferença, as semelhanças e as diferenças com a primeira. Só aí nós iríamos ter muita coisa para aprofundar e para aprender. Não é tanto o foco, por isso vamos saltar muitos pormenores. Mas para dizer que o juntar faz todo sentido, juntar estes digamos, 3 blocos, que são 3 pontos, basicamente é o que nós vamos ver em 3 pontos. E os 3 pontos são, em primeiro lugar, aqui do versículo 1 até ao versículo 9, vamos ver a massa e o pão. É o primeiro ponto. O segundo ponto é do versículo 10 ao 12, que é o fermento. E o terceiro ponto vai ser do 13 até ao 21, que é o tento, o cuidado. E então, o que é que nós vemos? Aqui no primeiro ponto, a massa e o pão. Aqui, a massa são os discípulos. Os discípulos são a massa. A ideia, o que é que eu quero dizer com isto? Eu creio que é bom, eu nem tinha pensado bem, mas se calhar, porque partimos do princípio que todos nós conhecemos o que é o fermento e o processo de fermentação. Sem entrar em nada muito complexo, sem pedir a ajuda de quem é especializado na área, mas basicamente nós sabemos como é que funciona. Metes um bocadinho de fermento numa quantidade de pão e aquele fermento vai contaminar todo o resto. Bactérias e tal, o processo químico lá que acontece, não é, mas é aquele bocadinho, o que está aqui em causa é aquele bocadinho de fermento
que em contacto com a massa vai levar que a massa cresça, que se fique mais fofa, que fique em pão. Um pão que mais agradável de ser comido do que quem já... Eu, por exemplo, que tenho a presunção de me armar em padeiro, de trazer por casa, já aconteceu não correr mal o processo e comer pão não fermentado não é assim tão agradável. Não é tão bom como aquele pãozinho que cresce, que fica fofinho, com aquela consistência boa e que torna o pão mais saboroso. É isso que acontece. E então, nesse sentido, nós podemos perceber que o fermento até pode ser... Nós podemos olhar para o fermento aqui neste texto com nuances. Porquê? Porque Jesus também, como nós vimos na outra pregação sobre a multiplicação dos pães, Jesus estava a fermentar os discípulos. Jesus estava a fazer os discípulos crescer. A ideia era transformá-los de uma massa simples, ao fermentá-los, ao fazê-los crescer, ao transformá-los à sua imagem, à sua semelhança. Jesus está a prepará-los para eles serem como Ele. Jesus está a preparar os discípulos para serem como Ele. E é interessante que em nenhum outro milagre ao longo do Evangelho, Jesus vira-se para os discípulos e pede opinião. Jesus não, quando foi curar o leproso ou o cego, qualquer um dos milagres, não se virou para os discípulos, olha, o que é que vos parece? O que é que vamos fazer aqui? Olha, está este problema. O que é que vamos fazer? Isso nunca acontece. Mas nos únicos 2 milagres que quem é beneficiado é a multidão, não é bem a multidão que está ali em causa. O foco principal está nos discípulos, porque são as 2 únicas ocasiões que Jesus se vira para os discípulos e que coloca o problema e que pede, obviamente Jesus sabia o que é que ia fazer, como diz João, mas que lhes diz, olha, o que é que vos parece? O que é que deve ser feito aqui? São estes os únicos 2 milagres. Então nós percebemos que ao multiplicar estas 2 vezes os pães, Jesus estava a trabalhar nos discípulos. Eram eles os objetos principais, o objetivo principal de cada um daqueles milagres, daquelas 2 multiplicações dos pães. E nós aqui vemos, mais uma vez, aparece a multidão. Mais uma vez, uma multidão seguia Jesus, estava à volta de Jesus, queria ouvir Jesus. Só que desta vez... Por dedução, obviamente, dado o território onde Jesus estava, não era uma população maioritariamente judaica, mas maioritariamente gentílica. Eram gentios que estavam a ouvir Jesus. E ao contrário da outra multiplicação dos pães, não foi ao fim de um dia que Jesus decidiu multiplicar os pães, foi ao fim de 3. Eles já estavam há 3 dias com Jesus, a ouvir Jesus. E então é que surge a multiplicação dos pães. Mas temos a multidão, mas não temos só a multidão, temos um problema, é que a multidão não tinha o que comer. E diz-nos porque o lugar era deserto. Ainda era mais deserto do que na outra multiplicação dos pães. E Jesus, sabendo disso, e depois de 3 dias a ensinar-lhes, Jesus teve compaixão. Diz-nos que Jesus teve compaixão da multidão. E o que é que Jesus fez? Isto era o problema, não é? Havia uma multidão, 3 dias a ouvir, não tinham comida, o lugar era deserto, e eles tinham que comer de alguma maneira, e Jesus não os queria mandar embora sem eles comerem. Então o que é que Jesus faz? Diz-nos aqui, vão acompanhando, e não vou citando os versículos, mas vão acompanhando no texto para perceberem que é assim. Ele chamou os discípulos a si. Separou-os temos a multidão, temos os discípulos, temos Jesus, e Jesus chama os discípulos a si. Ele retira-os da multidão, ele separa-os da multidão. E é muito interessante, aí está as camadas e a localização. E mais uma vez, aqui é uma espécie de sanduíche de Marcos, não exatamente como noutros casos. Porquê? Porque antes desta multiplicação temos a cura de um surdo e depois vamos ver para a semana que vem a cura de um cego. E o que é que acontece nestes 2 milagres? Jesus chama, se nós formos no capítulo 7 ainda, o texto anterior, diz que, e tirando-o à parte, o versículo 33, e tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos. Tirando-o da multidão. E se nós formos no texto a seguir, que é a partir do versículo 22, diz-nos, no versículo 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. O que é que está aqui em causa? À semelhança daquele surdo
E à semelhança daquele cego, Jesus está a curar os discípulos. Jesus está a tocar nos discípulos. Ele está a separá-los porque é neles que Jesus está... Isto reforça a ideia que são eles o objetivo da multiplicação dos pães. Jesus está a tirá-los, está a isolá-los, a separá-los da multidão para trabalhar neles. E o que é que Jesus faz? Vira-se para os discípulos e diz, olha, este é o problema. A multidão está aqui há 3 dias, não tem o que comer, não tem sítio onde ir buscar comida. Eu não quero mandá-los embora para que eles não desmaiem pelo caminho. Jesus não disse, mas é como dizer, olha, o que é que vamos fazer? O que é que vocês acham? Qual é a solução que vocês dão? E qual é a resposta dos discípulos? Já no versículo 4. Jesus, não dá. Não há hipótese. Não há solução. Eles dizem, né? De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Eles não viam quem pudesse ter pão para satisfazer aquela multidão. E esta situação, um apontamento, pode ser, é um bocadinho de distorção da minha mente, mas é um pouco cómica, porque a gente imaginar os filmes, alguns filmes que nós podíamos imaginar uma seta, eles a dizerem isto, os discípulos, e uma seta a apontar para Jesus. E eles, quem? Quem é que nos poderá sustentar estas pessoas de pão? Jesus já tinha multiplicado os pães uma vez. E eles, quem? Olharem para todos lados ou podemos imaginar Jesus a dizer, assim, a fazer uma expressão tipo, eu? Não, os discípulos não viam. Quem é que poderia satisfazê-los aqui no deserto? E também é muito interessante, só como apontamento, que o que está aqui também em jogo é esta ideia muito... Eu li comentadores a referirem isto, que em hebraico, ou seja, a língua... Bem, não terá sido mais em aramaico, mas a língua nativa deles, a palavra para deserto é lugar sem vida. Então há aqui um jogo interessante de ideias, de conceitos, né? Que realmente como é que no meio de um lugar sem vida poderia haver pão. Seria uma contradição. Como é que poderia haver pão ali para satisfazer aquelas pessoas? Mas Jesus tinha uma solução. Jesus sabia. Então o que é que ele diz? Mais uma vez, ele vira-se para os discípulos. Quantos pães tendes? O que é que vocês têm aí? Eles dizem 7. Então Jesus manda sentar a multidão, dá graças e mais uma vez ele multiplica os pães. Dá aos discípulos para os discípulos darem à multidão. Nós tínhamos o ponto, é a massa e o pão. Jesus estava a trabalhar nos discípulos para lhes mostrar o quê? Não só aos discípulos, mas em primeiro lugar aos discípulos. Que Jesus é o pão. Nós já cantámos hoje sobre isso. Jesus é o pão. Jesus é o pão no deserto. Jesus é o alimento onde ele não há e onde é impossível encontrá-lo por meios humanos. Jesus é o pão. Ele está a mostrar aos seus discípulos que Jesus é pão, mas não é pão só para os judeus. Ele é pão para judeus e gentios, porque nós vimos, depois da mulher sirofenícia, agora mais uma vez Jesus confirma que ele não é pão só para os judeus, ele é pão também para os gentios. É pão para todos. Não tinha sido uma exceção, aquela mulher não foi uma exceção, a não ser na fé que demonstrou, mas ela não foi uma exceção no sentido de Jesus ser para os gentios. Jesus estava a confirmar que, como tinha alimentado aquela multidão de judeus, agora estava a alimentar aquela multidão de gentios. Mas Jesus estava a demonstrar mais uma vez que ele é o pão que sacia. Não só sacia, como sobeja, que transborda, que vai além das necessidades. Jesus é o pão que excede as necessidades. E para terminar aqui este primeiro ponto, referir aqui a questão dos números. Poderíamos pensar eventualmente pode haver algo mais ensino na questão dos números, mas eu creio que os números de uma e de outra multiplicação, e da maneira que Jesus depois os refere mais à frente neste texto, servem para nos dar a dimensão do milagre. Porquê? Porque nós temos 5 pães, na primeira, temos 5 pães para 5.000 homens. Um pão por cada 1.000 homens. E temos 12 cestos que sobraram. Um cesto para cada discípulo. Neste episódio, nós temos 7 pães para 4.000. E temos 7 cestos que sobraram. Um cesto por cada pão que foi multiplicado. E também é interessante percebermos que este cesto desta segunda multiplicação dos pães era um cesto maior. Foram menos cestos, mas se calhar até sobrou mais pão. Porque os cestos
A mesma palavra é usada naquele episódio em que Paulo é baixado nas muralhas por um cesto, dentro de um cesto. Era um cesto que cabia lá dentro um homem. Não sabemos o tamanho propriamente de Paulo exatamente, mas mesmo que fosse alguém um pouco menos volumoso que eu, já dá para ver o tamanho do cesto. Era um cesto maior, ou seja, sobraram 7 cestos, mas até é possível que tenha sobrado mais pão. Não sabemos, mas só para termos noção. Ou seja, um cesto por cada pão multiplicado. Eu creio que os números estão aqui para reforçar a dimensão, para nós termos uma comparação da maneira como o pão que Jesus multiplica, ou seja, o pão que Ele é, chega para todos e sacia e multiplica. Dá-nos esta perspectiva. Então, o segundo ponto, no versículo 10 ao 12, que é o fermento. Nós vimos que a massa e o pão, os discípulos eram a massa, Jesus é o pão, e agora nós vemos o fermento. Ou pelo menos até poderíamos dizer o mau fermento. Aparecem os fariseus. Jesus vai para o outro lado, ele estava na margem oriental do lago e vai para a margem ocidental, ou seja, Jesus vai para território de judeus, território judaico. E o que é que acontece? Lemos, versículo 11, saíram os fariseus. Nós podíamos dizer saíram, para o receber. Mas não foi. Não foi para o receber, foi para o atacar e tentar. A ideia é mesmo esta. A ideia de sair, nós podíamos dizer que é a ideia de irromper. Eles vieram com aquela disposição de atacar Jesus e de o tentar. E então o que é que eles dizem? Eles pedem um sinal do céu. Jesus já tinha feito muitos sinais. Nós já temos acompanhado. Ele tinha curado, tinha ressuscitado, ele tinha multiplicado pão, ele tinha acalmado tempestades, ele tinha feito muitos sinais. Alguns que até apontavam, de uma maneira muito clara, para grandes profetas da história de Israel, como Elias e Eliseu, por exemplo. Se nós formos comparar muitos dos milagres de Jesus e pensar em Elias e em Eliseu, há muitas semelhanças. Mas Jesus tinha feito mais e maiores. Eliseu multiplicou pão, por exemplo, multiplicou pão, mas foi para 100 homens. Jesus multiplicou no total, 9 mil homens, mais mulheres e crianças. Mas, ou seja, Jesus tinha feito muito. Jesus tinha acabado de repetir um milagre, a segunda multiplicação dos pães. Jesus tinha acabado de repetir um milagre que apontava para o maná, para a dádiva do maná no deserto. Milagre que nem foi feito propriamente por Moisés. Era Moisés que estava à frente do povo na altura, mas nem tinha sido intervenção de Moisés. Ou seja, estes milagres da multiplicação dos pães mostravam claramente que Jesus era superior àquele homem que para os judeus, ali com David, estaria no topo. Abraão, Moisés e David estaria ali era o top 3, provavelmente, dos judeus, em termos de admiração. E tal, é possível que até Moisés mais do que os outros. Mas isto não interessava nada. Tudo aquilo que Jesus tinha feito parecia que era zero. Eles não parecia que não tinham visto nada. Porquê? Eles queriam um sinal visível. Eles queriam uma coisa espetacular. Talvez como Elias a descer fogo do céu. Algo que eles pudessem ver ali naquela hora e que fosse impossível, na teoria deles, fosse impossível não ver que Jesus era o Messias. Mas o que é que acontece? Eles pedem este sinal e qual é a reação de Jesus? Diz-nos aqui, dependendo das traduções, algumas são até mais enfáticas do que outras. Diz-nos que Jesus suspirando profundamente. Há algumas que dizem arrancando um suspiro do seu interior, ou algo, tem algumas são um pouco mais enfáticas, mas é a ideia de um suspiro profundo perante com tudo o que Jesus já tinha feito, tinha demonstrado. Os fariseus chegarem à beira dele e pedirem-lhe mais um sinal que demonstrasse que ele era o Messias. Jesus suspirou. Quase que nós podemos dizer que era um suspiro de cansaço. Nós podíamos, não creio que fosse, mas quase que podíamos pensar que era um suspiro de frustração ou de perplexidade. Não era, porque nós sabemos que Jesus não era apanhado de surpresa, ele sabia. Mas foi um suspiro intenso, dada a maldade, a dureza do coração daqueles homens. E Jesus diz: porque pede esta geração um sinal?
E é muito interessante aqui porque Jesus não diz porque é que pedem os fariseus um sinal. Não, esta geração. Este não era um problema exclusivo dos fariseus. Também é importante nós notarmos. Nós temos tendência de apontar aos fariseus, e eles eram os representantes no sentido do povo, no sentido de serem os que tinham mais conhecimento, tinham mais responsabilidade. Mas este era um problema geral do povo de Israel. Se não fosse isso, se isto não fosse um problema geral, de todas as multidões que seguiram Jesus, o que é que não... Era suposto haver muitos mais discípulos. Era suposto a multidão ter seguido e ter apoiado Jesus de sempre e ter permanecido ao lado dele quando ele era preso, acusado e condenado para ser morto. Fora de Jerusalém, em Jerusalém, se isto não fosse um problema do povo, Jesus teria alcançado mais sucesso em termos de seguidores verdadeiros. Não, mas este era um problema do povo, assim como dos judeus. Dos fariseus, desculpa. Então, Jesus então diz, depois de suspirar e de fazer esta interrogação, ele diz: em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Jesus afirma solenemente que não lhes daria aquele tipo de sinal. O sinal que eles estavam à espera não lhes seria dado. Aqui Marcos, se nós fôssemos para os outros evangelhos, por exemplo, podíamos ir ver em Mateus, por exemplo, que Jesus diz, né, que outro sinal não será dado a não ser o sinal de Jonas. Aqui Marcos não foca tanto este ponto, por isso não ignoramos, mas não é por aí que ele segue. Mas Jesus apenas lhes diz: não vos será dado este tipo de sinal. E isso vai ser explicado também a seguir, no que vamos ver a seguir. E então nós passamos para o terceiro ponto. Então vimos, os discípulos eram a massa, Jesus é o pão. Os fariseus, vemos aqui o início, aquilo onde se via o fermento já. Já vamos ver que aqui é mais profundo o problema dos fariseus do que aquele apenas que podíamos pensar aqui nestes versículos. Então vamos para o terceiro ponto, que é o tento, o cuidado. Então, a partir do versículo 13, o que é que acontece? Jesus volta para o barco com os discípulos. Outra vez o barco era outro... É outro tema, o barco é quase omnipresente ao longo do Evangelho, que também é muito interessante. Mas, mais uma vez no barco, e é no barco que esta conversa se dá. E Jesus, então, fala com os discípulos e diz-lhes, muito tente com o fermento, ou nas palavras de Jesus, olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Ou seja, não estejam desatentos. Percebam o perigo, estejam alerta, olhem, prestem bem atenção, olhem para o fermento dos fariseus, tenham cuidado com ele, dos fariseus e de Herodes. E nós, aqui é útil, nós tentamos isolar um pouco e pensar, então, mas o que é que seria mesmo o fermento dos fariseus? Obviamente isto tem a ver com, a resposta mais rápida que nós sabemos, tem a ver com o ensino, com a doutrina, mas é mais do que isso, vai mais fundo. Porque os fariseus eram, sem dúvida, legalistas, orgulhosos, hipócritas. Isso é tudo verdade e isso faz tudo parte. Mas o ponto exatamente não é esse. O ponto de Marcos não é exatamente este. Os fariseus pediam um sinal, mas a verdade é que nenhum sinal, qualquer sinal que Jesus fizesse, os ia convencer. Jesus podia fazer o que quisesse, que eles iriam continuar com a mesma atitude. Eles tinham a plena certeza de como é que deveria ser o Messias. Eles tinham o Velho Testamento e eles estavam plenamente convictos de como é que, quando o Messias aparecesse, ele tinha que ser assim, assim e assim. E Jesus não cabia nesse perfil. O Messias não comeria com pecadores. O Messias não curaria no sábado. O Messias não tocaria em ninguém impuro. O Messias não comeria sem lavar as mãos. O Messias não se iria importar com gentios. Por isso Jesus não era o Messias, porque a ideia deles de Messias não condizia com aquilo que Jesus fazia. E Jesus tinha feito isto tudo. E mais ainda. Poderíamos relatar outras coisas que Jesus fez. O problema deles, o problema dos fariseus, o fermento, o que estava na base de toda a contaminação, de tudo aquilo que depois eles punham cá para fora, o problema deles é que eles tinham diante de si o Filho de Deus e não o reconheciam como tal. Eles estavam obstinados em não reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Então, e o fermento de Herodes?
Em certa medida, nós podemos dizer que o fermento nos dois grupos se revela da mesma maneira, mas são diferentes. Ou seja, na base são iguais, ali no início, mas depois expressam-se de maneiras diferentes. Porque qual era o problema de Herodes? Ao contrário dos fariseus, o problema de Herodes não estava nas suas convicções, que não as tinha, porque ele não tinha convicções. Herodes tinha interesses. Ele até gostava, por isso é que o banquete de Herodes e a morte de João Batista é importante aqui. Ele até gostava de João, nós lemos lá. Ele até gostava de o ouvir. Mas ele não estava disposto a deixar a sua posição, as suas vontades, os seus desejos, o seu prazer. Ele não estava disposto a abandonar isso para ouvir aquilo que João ensinava. Ele ouvira falar de Jesus. Tanto é que ele diz, quem é este que anda aqui a fazer estas coisas? E ele ouvira falar de Jesus, mas ele nem por um momento também o identificou como um Messias. Ele pensou, na melhor das hipóteses, a melhor hipótese dele foi que Jesus era João ressuscitado. Ou seja, ele tinha o mesmo problema também dos fariseus. Ele não reconhecia quem Jesus era. Por outros motivos, mas era acabava por ser o mesmo problema. Então, Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. E qual é a reação dos discípulos? Viram-se uns para os outros e começam, olha, é porque não trouxemos pão. Eles tinham esquecido de levar pão. E é interessante, aqui nós não conseguimos afirmar claramente que isto é tão perto da multiplicação que era ainda suposto eles terem os cestos de pão. Mas é irónico que, acabados de recolher 7 cestos que cabiam homens lá dentro, 7 cestos cheios de comida, cheios de pão e de peixe também, mas simplificando, cheios de pão, eles não tivessem pão para comer. Eles tinham só um pão. Então eles achavam que Jesus lhes estava a puxar as orelhas, que eles tinham esquecido do pão, tinham deixado lá em qualquer sítio e não tinham levado. Mas a resposta de Jesus, a reação de Jesus também não é menos forte, de outra maneira, mas não é menos forte daquela que ele reagiu com os fariseus. Porque, dito por outras palavras, Jesus diz-lhes, como é que vocês estão a pensar no pão que não têm? Como é que vocês podem pensar que a falta de pão físico pode ser um problema para nós, para vocês e para mim? Vocês não viram os 5 pães para 5 mil? Vocês não viram os 7 para 4 mil? E quantos sobraram de cada uma dessas vezes? E ali no versículo 18, Jesus pergunta, vocês estão surdos? Como o surdo que eu curei, que agora já não é surdo, anteriormente. Vocês estão cegos? Como o cego que ele iria curar logo a seguir. Vocês não ouvem, vocês não veem. E Jesus diz-lhes, por outras palavras, diz, isto não é sobre pão. Não é sobre o pão físico que vocês estão aí a pensar. Em primeiro lugar, isto é sobre o pão. É sobre vocês saberem quem eu sou. O problema está aí. O problema do fermento dos fariseus, o problema do fermento de Herodes, o problema de que estava a germinar, que estava a contaminar os discípulos, era este. Era eles não saberem verdadeiramente quem era Jesus, ou completamente quem era Jesus. E isso nós vamos voltar. Isto vai atingir o clímax, não para a semana, mas daqui a 15 dias, se Deus quiser, que será daqui a 15 dias, em que veremos a confissão de Pedro, a pergunta que Jesus faz aos discípulos. É isto que Marcos está a demonstrar, a ensinar-nos a nós, o que Deus está a fazer através de Marcos. Ele está a conduzir-nos para percebermos que os discípulos, a esta altura, ainda não sabiam completamente, ainda tinham uma visão muito turva de quem era Jesus. Eles ainda não tinham percebido como deviam. Então Jesus está a dizer, olha, isto é sobre o pão, é sobre mim, é sobre vocês saberem quem eu sou. É sobre o coração. É sobre deixarem o vosso coração se endurecer. É sobre se deixarem contaminar pelo fermento, pelas atitudes de Herodes e dos fariseus. É sobre vocês correrem o risco de estarem tão certos de quem o Messias deve ser, que não reconheçam que eu sou o Messias, o Filho de Deus. É isso que nós vamos ver depois com Pedro. Ele também estava convencido de quem é que devia ser o Messias e Jesus apresenta-lhe um trajeto que Pedro não podia compreender, não podia ser o Messias. Por isso é que ele vai dizer o que disse, depois nós vamos ver o que ele disse a Jesus. É sobre vocês me seguirem por motivos errados, assim como Herodes.
Vocês querem que eu me adapte às vossas expectativas e não querem ser transformados à minha semelhança. Era isto que Jesus estava a ensinar ali aos discípulos. Era esta a massa que Jesus queria transformar. Era neles que Jesus estava a trabalhar, para eles deixarem de olhar para o pão, como se fosse o pão o problema, e olharem para o seu coração e olharem para o pão verdadeiro que era Jesus. Aplicando para nós, pensando de que maneira é que nós podemos trazer para nós, de que maneira é que nós estamos no mesmo barco, sujeitos ao mesmo risco. Em primeiro lugar, nós somos a massa. Nós, os que já somos discípulos, que Jesus já nos disse, vem e segue-me, e nós já começamos, já arrancamos, já estamos como na situação destes discípulos. Jesus está a fermentar-nos. É este o processo. Jesus está a fermentar-nos. Está a fazer-nos crescer. Para nos transformar mais à sua semelhança. É este o objetivo. Para sermos como Ele. É este o objetivo. É nós sermos como Ele. E isto vê-se também no contraste com a multidão, porque a necessidade da multidão existe hoje em dia como existia naquela altura. Havia uma necessidade. Aquelas pessoas estavam com fome. Elas precisavam de pão físico. E Jesus até responde a essa necessidade. Mas a questão que nós, sabendo disto e percebendo isso, nós não podemos deixar de ver que não é esse o ponto principal. O que estava em causa eram os discípulos, porque Jesus não quer multidões de adeptos. Nós já vimos isso na outra multiplicação dos pães. Jesus não quer multidões de adeptos. Jesus quer discípulos. Ele está a fazer discípulos. A grande comissão foi dada e diz, fazei discípulos. Não é simplesmente pregar o Evangelho, dizer as boas novas e pronto. Não, a pregação do Evangelho pressupõe ensinar a guardar todas as coisas. É fazer discípulos do princípio, desde o momento da conversão, do arrependimento, até à morte. Até depois já não está nas nossas mãos e o trabalho que nós não conseguimos fazer uns com os outros, Deus faz de uma vez, consuma de uma vez. Mas o trabalho é fazer discípulos. Não é multidão, não é ter muitas pessoas, não é responder às necessidades físicas, embora isso possa fazer parte, mas o objetivo não é esse. Porque qual é a diferença? É que a questão é que um discípulo desenvolvido, um discípulo que chega ao ponto que deve chegar, é um discípulo que faz o que Jesus fez. Que imita, que copia, que faz o mesmo. Então, se Jesus atendeu às necessidades da população, da multidão, naquele momento específico, daquela maneira, não andou, é sempre bom relembrar que Jesus não montou uma banca de multiplicação de pão. Jesus não andou a acabar com a fome em Israel. Jesus não andou a acabar com a doença em Israel. Jesus não andou a acabar com os problemas. Isto continuaram. Continuaram a haver cegos, continuaram a haver mudos, continuaram a haver mortos. Continua a haver fome, continua a haver pobreza. Jesus não veio para isso. Jesus veio para fazer discípulos. Veio para salvar. E a salvação, como nós também vimos, por exemplo, em Romanos, a salvação é completa. Não é simplesmente salvar pessoas do inferno. É muito mais do que isso. É salvar pessoas da condenação, mas é levá-las até Deus, até à estatura de Cristo. É esse o objetivo. É fazer discípulos. É aí que nós devemos estar concentrados em chegar, em fazer discípulos. E o discípulo faz aquilo que o mestre faz. Faz o mesmo. Tem a mesma atitude, tem a mesma compaixão. Por isso, nós somos chamados a ter compaixão da multidão, que está no deserto sem pão. As pessoas não reparam, mas elas estão no deserto e onde não é possível encontrar pão. E não vão encontrar além de Jesus. E nós não somos pão. Nós podíamos, em algum sentido, dizer que, à semelhança de Cristo, também nos tornamos, mas aqui funciona na luz, em relação à luz, à imagem da luz, mas em relação ao pão, não é essa a imagem, não nos leva nesse ponto. Nós não somos pão, mas nós temos o pão. Nós conhecemos, sabemos quem é o pão. Nós temos o pão que pode saciar aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão no deserto e que não têm meio de conseguir pão. Então, muitas vezes, nem sabem que precisam sequer. Nem sequer têm noção que precisam. Mas nós temos o pão que todos precisam, que eles precisam. E Jesus é o pão. É o pão no deserto, onde não há pão.
É o pão para todos, porque todos precisam. Para aqueles que sabem, para aqueles que não sabem, para aqueles que já são discípulos, para aqueles que ainda não são. Nesse sentido, estamos todos em igual circunstância, porque nós todos precisamos do pão que é Jesus. Ele é pão para todos. Mas não é um pão qualquer, é um pão que sacia. É um pão que satisfaz. E é um pão que sobeja, que vai além ainda das necessidades que nós possamos sentir. Jesus é o pão. Em terceiro lugar, uma pergunta, pensando mais especificamente ali nos fariseus que pediram um sinal. Tu alimentas-te, tu que és discípulo já, e não só, não é só para, é para todos de diferentes maneiras. Tu alimentas-te do pão ou de sinais? Será que tu tens a mesma atitude que os fariseus? Estás sempre à espera dos sinais, das obras, daquilo que Deus pode fazer espetacular, um livramento espetacular de um caso de saúde? Seja teu, ou do teu filho, da tua mulher, do teu marido, do teu pai, da tua mãe. Será que tu estás à espera desses atos espetaculares para te alimentares? Ou tu alimentas-te do pão? O que é que dá substância à tua fé? É a palavra de Deus ou as experiências? É que só a palavra alimenta verdadeiramente. Jesus é a palavra. Jesus é o pão que alimenta. E dando um exemplo pessoal, agora nós todos sabem, né, o que se tem passado com Jó, e foi importante, foi bom, é bom realmente ver que Deus orienta as coisas, que as circunstâncias, as coincidências que acontecem, desde várias coisas que nós podemos ver que foi a ação de Deus. Mas eu posso testemunhar até pela minha experiência neste momento, que até por causa da mudança de rotinas e estar em Coimbra e estar sempre com o Isaac, por exemplo, o saber que Deus fez aquilo foi muito bom, mas depois no dia-a-dia, se eu não ler a palavra, se eu não orar, aquilo pouco me alimenta. A experiência, eu saber o que aconteceu, pode ajudar-me quando surgir mais uma situação, pode ajudar, mas pouco me alimenta na prática. Porque a fraqueza vem. O pensar pouco em Deus aparece mais fácil. O desviar a nossa mente para outras coisas, para coisas mesmo que sejam boas, ou outras que são más. Ou seja, não é a experiência que alimenta. As experiências têm o seu lugar. Deus usa. Não estou a dizer o contrário. Tem o seu lugar. Mas não é isso que alimenta, que dá substância. E nós temos uma tendência muito grande de estarmos sempre à espera de coisas espetaculares, de sentir coisas, de ver coisas. E quando Deus nos está a dizer, olha, o que é preciso é tu alimentares todos os dias. Então, a pergunta é, alimentas-te do pão ou de sinais, de experiências? Por último, muito tento com o fermento. Muito tento com o fermento. O fermento dos fariseus é o autoconvencimento. Isto, mas se calhar nós não pensamos bem, mas isto pode acontecer connosco. É pensar, eu já conheço Jesus. Eu já tenho 40, 50 ou mais anos de experiência de seguir a Cristo. Eu já sei. Eu já estou lá. Eu conheço bem o meu mestre. Eu já sei. Eu não estou a dizer que não possa acontecer, que não conheças bem o teu mestre. A questão aqui não é essa. O problema é a atitude de achar que já estás lá. Já não precisas de crescer, já não precisas de aprender, já não precisas de te alimentar. Já chegaste às conclusões que devias, pronto, já te podes sentar no sofá e ficar quietinho. E tal como os discípulos, tu podes pensar que conheces Jesus e ainda estás parcialmente. Se tu és filho de Deus, tu não estás cego. Mas tu ainda não vês como devias ver. Aliás, nós podemos concordar todos que nenhum de nós vê Jesus, conhece Jesus como deveria. E nesse sentido nós nunca podemos estar satisfeitos. Nesse sentido, não podemos estar satisfeitos com aquilo que chegamos. Porque é o que Paulo diz, não é? Eu já cheguei, mas eu quero mais. Eu quero continuar a prosseguir para o alvo. E nós corremos o risco de estarmos acomodados, de pensarmos que já estamos lá. Que já temos a doutrina certa, já percebemos quem Jesus era, o que é que ele fazia, o que é que ele queria. Como Samuel também nos alertou quando pregou sobre a mulher cananeia. Tu corres o risco de criares uma ideia do que é que Jesus deve ser, influenciado até muitas vezes pela nossa sociedade, que Jesus, para ser bom, tem que ser assim. Jesus, para ser bom, não pode primeiro fazer um comentário àquela mulher que parece que a está a afastar. Jesus, para ser bom, não pode condenar.
E nós criamos uma imagem de um Jesus, de um Deus que não é o Deus da Bíblia, que ama, mas que também condena. Corres o risco de criar uma ideia do que Jesus deve ser e não vês quem Jesus é, tal como aqueles fariseus. Eles não viam, eles estavam tão convictos de estarem certos, que não viam quem Jesus era. E eu não estou aqui a advogar, a defender o relativismo, que nós não devemos ser convictos. Não é isso que eu estou a dizer, obviamente. Nós devemos ter convicções firmadas na Bíblia, mas temos que estar atentos para não cairmos no erro dos fariseus de pensarmos que nós já chegámos às conclusões certas e que agora já não precisamos de receber ensino, de comer deste pão. O fermento de Herodes é o mundanismo. É o perigo dos que estão aqui que se calhar são simpatizantes. Tu gostas do que ouves, mas isso não é suficiente para mudares de direção. Tu gostas, achas bonito, achas interessante quem Jesus é, aquilo que ele fez. Tu gostas de pensar sobre isso, tu gostas de ouvir. Mas aquilo que Jesus é e aquilo que ele te diz não é suficiente para tu te arrependeres e deixares a tua vida e seguires a Cristo. Tu podes estar a ser contaminado pelo fermento de Herodes. Se não estás disposto a deixar tudo e a seguir a Cristo, tu estás debaixo do fermento de Herodes. Que até gostas, simpatizas muito, mas isso não afeta a tua vida. E mesmo aqueles que também são discípulos, que já seguem, mas nós também podemos todos cair nesse erro, neste perigo, de nos acomodarmos também neste sentido, de não estarmos dispostos a deixar coisas, ideias ou práticas para seguirmos a Cristo mais intensamente. E atenção, isto não é sobre pão físico, não é sobre este pão. Não é sobre pão. Não é se vens a todos os cultos ou não. O ponto não é esse. Não é se lês a palavra todos os dias e oras todos os dias ou não. Não é se contribuis muito ou pouco. Não é sobre dar muita importância aos amigos, principalmente aqueles que estão mais novos, que o contexto de grupo é muito importante. E se calhar tu preferes seguir os amigos do que obedeceres a Jesus, aquilo que Deus te diz. Não é se tu dás mais importância ao dinheiro ou à profissão, não é às férias de sonho, ao estilo de vida. Não é não é sobre propriamente os teus objetivos e aqueles que é mesmo ali que queres chegar. Não é exatamente sobre isso. Isso aí é só a forma como se revela o fermento que pode estar a contaminar quem tu és. É sobre essas coisas, só são importantes porque elas revelam o que é que vai no teu coração. As tuas escolhas, a tua atitude, a tua vida revela o que é que vai no teu coração. É por isso que elas são importantes. É sobre como tu vês Jesus e como isso influencia a tua vida. Nós podemos dizer de outra maneira, para terminar, o mau fermento é estar imune ao bom fermento que é Jesus. O perigo é tu estás imune, tu não te deixas contaminar por Jesus. E aqui entendam contaminar, é uma boa contaminação. Tu não deixas que a palavra chegue a ti, porque tu não estás disposto a abandonar aquilo que para ti é mais importante. Aí tu já estás contaminado não pelo bom fermento, mas pelo mau fermento. Seja de Herodes, seja dos fariseus. E a pergunta é, o que é que te fermenta? A ideia final que eu gostava que nós pensássemos cada um de nós. O que é que te fermenta? O que é que toca, que está aquela pequena porçãozinha, pode ser muito pequena, mas aquela que entra em contacto com a massa que tu és e que te fermenta, que te leva numa direção, que transforma, que define quem tu és e aquilo que tu fazes. O que é que toca e contamina quem tu és e o que fazes? É para ser contaminado. Esta pregação é mesmo para ser contaminado. A ideia é nós sermos contaminados, mas é com o fermento certo. Ter cuidado, estar atentos e rejeitar aquele fermento dos fariseus e de Herodes, mas é para ser contaminado pelo certo, é para ser contaminado por Jesus. É esse o objetivo e eu espero que Deus peço a Deus que nos ajude a sermos contaminados, mas pelo Jesus. E então, muito tente com o fermento.
porque nós temos de estar atentos àquele que nos faz mal e precisamos de olhar e seguir e tomar aquele que nos importa. O pão, comer o pão que nos importa, que nós precisamos, que é Jesus.